Fala pessoal, tudo bem? Jean Tameres aí para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre o quanto que o pensamento ele pode roubar os seus sonhos. E o que que isso quer dizer? Muitas vezes a gente fica apegado ao pensamento do que pode acontecer se eu fizer alguma coisa. E sendo direto ao ponto, se eu for pensar na minha vida, os momentos que eu mais, como posso dizer, os melhores momentos que eu tive foram momentos que eu menos pensei e mais agi. Claro que tem situações que a gente não pode colocar em risco a nossa vida, risco da vida da nossa família, mas as melhores coisas que me aconteceram foram no momento que eu não fiquei refletindo sobre o que poderia acontecer se eu tomar essa decisão. E eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de planejar demais. Eu gosto de ter todas as variáveis, conseguir identificar o cenário como um todo, o que, que pode acontecer de bom, de ruim. Eu gosto de ter todo esse plano traçado. Eu sou uma pessoa mais conservadora. Só que eu, analisando, né, após eu estar assistindo alguns cursos e isso me fez refletir, que os melhores momentos da minha vida foram quando eu simplesmente agi. Um exemplo prático eu e a minha esposa, inclusive a gente abriu um novo canal, Diário da Família Meres. Se você tem família e quer saber mais sobre isso, comece a seguir a gente lá. Mas eu e minha esposa, a gente se conheceu pela internet, né? É uma história longa, a gente vai colocar inclusive lá no Diário da Família Meres. E nesse se conhecer, um mês e meio depois que a gente começou a conversar, foi quando eu fui visitar ela. Só que a distância onde a gente morava era de 1.500 quilômetros, porque eu sou de Santa Catarina, ela é de Brasília. E simplesmente eu não pensei o que poderia acontecer se eu fosse até Brasília. Eu não fiquei pensando nos prós, nos contras, na dificuldade, ou, né, vamos dizer que desse tudo errado, se... Não pensei em nada, eu simplesmente fui lá, falei, vou te visitar. Ela conversou com os pais dela, que na época ela morava com os pais, eu já morava sozinho. E eu comprei a passagem e fui até Brasília. Fiquei 7 dias lá na casa dela, com uma pessoa que eu nunca tinha visto pessoalmente, em outro estado, né, 1.500 quilômetros de distância, e foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Outra coisa, a gente tomou uma decisão que não pensou demais. Quando a gente estava noivos, a gente simplesmente disse: esse ano a gente vai se casar. E era, se não me engano, fevereiro ou março, início do ano. Por exemplo, a gente ficou noivos em janeiro, fevereiro ou março a gente decidiu que iria se casar naquele ano. A gente colocou uma data estipulada: a gente vai casar em outubro, sendo que a gente não tinha dinheiro para pagar o casamento. Minha esposa tinha recém sido demitida e ela tinha se mudado para a minha cidade, né? E depois tinha arrumado um novo emprego, também estava numa situação delicada financeiramente, mas a gente colocou isso como método: não, a gente vai se casar e vamos seguir em frente. E as coisas foram acontecendo. A gente não ficou pensando no que poderia acontecer se não desse certo, até porque no meio desse caminho, né, surgiram vários desafios, mas no final de tudo deu certo, foi muito melhor do que a gente imaginou. E N coisas na vida, eu posso citar aqui de exemplos que aconteceram na minha, provavelmente você também vai ter alguns exemplos, de coisas que você fez, por exemplo, que não pensou no momento, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu na sua vida. Pode ser desde ter um filho, uma viagem, um emprego, alguma coisa. E quando a gente tenta se apegar demais aos detalhes e pensar muito, isso acaba aprisionando muito os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos projetos. Então, eu posso dar mais um exemplo. Isso faz muito tempo, né? Antes de conhecer minha esposa, eu fui para o evento do Conrado Adolfo, se eu não me engano, foi 2019. E nesse evento, eu ainda trabalhava no CLT, simplesmente era umas 10 horas da noite, eu estava na casa de um primo meu, a gente estava conversando, a gente recebeu o anúncio, né, do evento que ia ter, do Conrado do 8Ps, e ele disse: cara, por que tu não compra e vai? Eu nunca tinha viajado de avião. E nunca tinha viajado, na realidade, sozinho. Eu já... Esse um outro evento aconteceu que foi de avião, mas esse específico do Conrado foi de ônibus. E eu pensei, não, porque é caro o evento, em outro estado, pô, são 12 horas de ônibus, né? Não tinha visto ali o horário, mais ou menos, do ônibus, mas já tinha mais ou menos uma noção. E eu vou sozinho, porque meu primo não poderia ir junto comigo. Ele disse: cara, mas o que que poderia acontecer? Tu pode ir lá, curtir o evento, pior das hipóteses, tu vai ter perdido dinheiro. Pensei, pô, verdade. Ah, não vou pensar muito. Fui lá e na mesma hora eu comprei o ingresso. E foi um dos melhores eventos que aconteceu comigo, porque eu não comprei o ingresso mais barato, né? Porque eu comprei um dos melhores ingressos que tinha, até porque ele estava recém voltando para esse tipo de evento presencial, então ele fez um valor em conta, né? Então valeu muito a pena.
Eu conheci uma galera, foram 3 dias de evento, peguei hotel, viajei sozinho, foi uma experiência indescritível que eu tive, é uma experiência de vida. Eu deveria ter na época, não lembro agora, talvez uns 20 anos de idade, por exemplo, e valeu muito a pena. Então, foi uma decisão que eu não pensei demais, eu simplesmente agi. Eu tomei essa decisão e fui até o final. E grandes coisas da nossa vida acaba acontecendo isso. E, em contrapartida, já teve situações que eu pensei demais, por exemplo, não agi e depois eu me arrependi. Uma dessas situações é a produção de conteúdo, que eu poderia ter iniciado já há muito tempo atrás. Então, uma coisa que eu quero trazer na sua mente, caso você ainda não começou a produzir conteúdo, se não lançou seu infoproduto, por exemplo, o próximo passo que eu tenho aqui é lançar infoproduto. Então, é você simplesmente comprar uma webcam, comprar aqui um microfone lapela. Por exemplo, a webcam eu comprei, é o da Logitech 920S, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho aqui a caixa. Tá aqui. Acho que estava jogado aqui, mas... Aqui, ó, essa webcam aqui, 920S. O microfone lapela que eu comprei, inclusive está na descrição, se você quiser dar uma olhada, da Amazon, é esse aqui, ó. Eu comprei, baixei aqui um programa, comecei a fazer as edições. Eu tenho aqui um ring light que eu comprei, sei lá, há uns 4, 5 anos atrás, já com o intuito de gravar vídeo, só que eu nunca comecei, por medo do que poderia acontecer. Então eu fiquei muito travado no e se, do que poderia acontecer na opinião alheia. Isso acabou me atrasando demais. Se eu tivesse iniciado há 4 anos atrás, como que eu poderia estar hoje? Não sei, mas é uma decisão que eu acabei me apegando demais no cenário, no medo, e eu sugiro você, entre comprar ali um celular, às vezes se você já tem um iPhone, se tem a opção de poder comprar webcam e um microfone lapela, começar a gravar vídeo, começar a se posicionar dentro do digital, é um aconselhamento que eu dou de alguém que já se apegou demais à opinião alheia e nas melhores decisões que tomou na vida foram as decisões que eu menos pensei e mais agi. Né? E se esse conteúdo aí fez sentido para você, se você já passou por alguma situação, coloque nos comentários também, dá um like, começa a seguir aí o canal. Esse canal aqui eu falo muito sobre empreendedorismo, sobre reflexões, aqui foi uma breve reflexão que eu tive, inclusive no Diário da Família Meres que eu criei junto com a minha esposa, era um projeto que ela não queria, porque ela também estava com medo do que poderia acontecer se a gente se expor, por exemplo, dentro da internet, para uma webcam, para um vídeo. E a partir do momento que ela começou a gravar o conteúdo, ela viu o quão bom é colocar para fora e expressar a sua opinião, de poder se posicionar, de poder ajudar, às vezes, outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito, muito bacana, porque esse conteúdo aqui pode ser que alguém assista, né, em determinado horário e faça a pessoa tomar uma decisão de mudar a vida dela, de poder criar o conteúdo, de poder se posicionar, de iniciar um novo projeto. Quando eu iniciei como gestor de tráfego pago, por exemplo, eu não fiquei pensando nas consequências, eu simplesmente agi. Prospectei, fechei meu primeiro cliente, eu mal tinha conhecimento, né, sobre a gestão de tráfego pago em si, e eu precisei me virar. E a mesma coisa, as pessoas que são grandes, elas precisaram dar o primeiro passo. Então, não se apegue ao erro. Quando eu comecei na prospecção, por exemplo, a primeira ligação fria que eu fiz, que foi o quê? Pegar um número, fazer uma cold call para um número aleatório que eu não conhecia a pessoa, eu travei. Eu simplesmente gaguejei na hora de falar. Foi péssimo, foi horrível. As próximas ligações foram péssimas também. Só que à medida do tempo que eu me forcei a melhorar, depois da 10ª, 15ª, 20ª, 30ª, depois de 100 ligações eu já estava muito melhor comparado à primeira. Então, o que eu incentivo você é dar esse primeiro passo. Qual é o projeto que você está travado porque tem medo do IC? Qual é o projeto que você está travado porque você está planejando demais e está executando de menos? Então, coloca no papel, ou no caso, só pega e começa a executar agora, porque o feito é melhor que perfeito. Só que, claro, não pode estar mal feito, né? Tendo até uma rima aí do Érico Rocha. Porque se a gente ficar travado, a gente nunca vai conseguir realizar. Então, o nosso pensamento, ele vai ser literalmente uma prisão dos sonhos que a gente tem. E lá na frente, eu prefiro muito mais me arrepender das coisas que realmente eu fiz do que as coisas que eu deixei de fazer, porque eu sei que pelo menos eu vou ter tentado. Mas claro, gente, não vamos generalizar, né? Não vou fazer alguma coisa que pode colocar em risco a minha família, a minha vida, algo contra a lei, por exemplo, mas principalmente voltado ao empreendedorismo, ao projeto ou dentro do projeto digital. Tome essa atitude, realmente reflita sobre isso que eu estou te falando. Isso aqui são palavras de alguém que
se apegou demais a detalhes, que já poderia talvez estar grande dentro do digital, ou pelo menos ter criado uma boa base, e que somente hoje começou a se posicionar. E que as melhores decisões da vida e os resultados que eu tive foram quando eu pensei menos e agi mais. Então começa a seguir, comenta aí o que você achou desse vídeo. Até mais e fui!